Olá, boa tarde, terça-feira, 27 de outubro. Eu convido você que está aí em casa ou no trabalho a compartilhar informação comigo e ficar bem informado. E atenção para os destaques de hoje. Acaba a greve dos bancários. Na região de Sorocaba, bancos voltam a funcionar depois de 21 dias de greve. Ciclo de rodas de conversa acontece em Sorocaba com convidados que participam da cultura da cidade. O projeto visa elaborar a política municipal do setor. Você vive apenas com remédio ou utiliza as chamadas plantas medicinais? Saiba qual a diferença entre medicamentos fitoterápicos e essas plantas agora no Manchetes Noticidade. E finalmente acabou a greve dos bancos. Nesta manhã, as agências voltaram a funcionar em sua totalidade. A nossa equipe acompanhou, portanto, como foi o retorno ao trabalho dos bancários. É notícia, manda pro ar. Logo cedo, as pessoas aguardavam na fila pela abertura dos bancos. Depois de 21 dias em greve, as agências bancárias voltaram a funcionar. Melhor assim, até que enfim voltou ao normal, né? Agora encarar a fila agora. Dona Vera estava preocupada por causa da greve. Não conseguiu realizar algumas transações no banco e só agora vai tentar resolver. Eu comprei um imóvel e no fim soltei um cheque e não consegui receber esse dinheiro por causa do banco que estava em greve. Já está com 19 dias atrasados. Agora hoje eu vou fazer a transferência. Já a situação do seu Miguel é um pouco pior. Ele chegou no banco meia hora antes da agência abrir. O filho e a nora dele moram na Espanha e deixaram contas para ele pagar. Conclusão, mais de R$2.000 em títulos vencidos. Então a alegação do banco você pode pagar pelo caixa eletrônico, mas no meu caso é especial, tem o problema do Itoque, né? Para mandar um código novo para ela pagar as contas no aplicativo dela lá do celular. E agora? Agora vamos ver como a gente consegue resolver isso. Se eu não conseguir o Itoque agora, que eu vou tentar resolver isso agora, eu não sei, talvez você não vai ter que mandar uma procuração para mim tentar pagar e sem falar nos juros que vai ter que pagar, né? A greve chegou ao fim depois do acordo proposto pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, ter sido votado e aceito nesta segunda-feira durante a Assembleia. Entre as propostas está o reajuste salarial de 10%. Tivemos uma melhora também nos tickets, uma redação na parte de saúde do trabalhador, que é bastante importante para a gente, no sentido de que o banco já está começando a admitir que os gestores maiores, superintendentes, gerentes de agência, estão começando a sofrer com as doenças ocupacionais, doenças mentais. Então são esses alguns pontos importantes que fizeram com que a categoria votasse na nossa Assembleia a aceitação da proposta. Muito bem, pelo menos acabou a greve, uma boa notícia. E uma viatura do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba foi roubada hoje de manhã no conjunto habitacional Júlio de Mesquita Filho. Funcionários do SAI realizavam uma manutenção em um hidrômetro quando foram rendidos por bandidos armados. Fica o alerta à população para tentativas de golpes que podem ocorrer com a utilização desse veículo. Fala que a serviço do SAI não é um veículo roubado, hein? Uma picape branca com placas FUC 9319. FUC 9319 são as placas deste veículo, com a logomarca, portanto, da autarquia, do SAI. Se você tiver informações do veículo, ligue para 190 ou então o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Militar. Um carro pegou fogo dentro de um posto de combustíveis na noite desta segunda-feira em Campo Limpo. Policiais militares tentaram, sem sucesso, combater as chamas com extintores. Eles chegaram a empurrar o veículo para que o fogo não se alastrasse. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Ninguém ficou ferido. Já de volta, o governador de São Paulo está em Campo Limpo Paulista. Geraldo Alckmin inaugura obras de interligação da SP-354. O repórter Pedro Torres está por lá e vai antecipar as novidades por telefone. A reportagem completa você vê no Noticidade desta noite. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Após 20 meses de obras, o governador Geraldo Alckmin inaugurou o viaduto que interliga a rodovia Edgar Máximo Zamboto, a SP-354, a Campo Limpo Paulista. Com a extensão total de 1,7 km, a obra foi concluída com investimento aproximado de 32 milhões de reais e permite que o fluxo de veículos siga direto pela rodovia sem interferência local e facilite o acesso à cidade. A expectativa é que o viaduto torne a cidade mais atrativa para a expansão industrial. Segundo a Prefeitura, um projeto de lei foi encaminhado à Câmara de Vereadores, prevendo a concessão de incentivos fiscais a empresas que pretendem se instalar na cidade. O governador aproveitou a visita para firmar um convênio com a Prefeitura para a reforma do Teatro Municipal Ayrton Senna. Geraldo Alckmin foi recebido com um protesto de professores e representantes da categoria e respondeu em seu discurso que o estado de São Paulo é o que mais investe em educação. Pedro Torres, de Campo Limpo Paulista, para o Manchetes Noticidade. Ok, muito obrigado, Pedro. E atenção, dona de casa. A carne bovina subiu quase 30% desde o ano passado. O momento é bom para os pecuaristas, mas para os consumidores a situação é bem diferente. E claro, pesa no bolso. Com as exportações em alta, o produto ficou escasso. Veja na reportagem. A arroba do boi está cotada a R$ 150. O preço é bom, mas o pecuarista quer que aumente ainda mais, já que os custos com o gado são bastante altos. O custo de produção da arroba do boi, em termos de que nem óleo diesel, semente, mão de obra, ela se encontra em alta e a arroba do boi instável. Apesar disso, segundo a Câmara Setorial da Carne Bovina, a exportação tem feito os pecuaristas manterem a lucratividade. Os países compradores de carne, a China, a Índia, a Venezuela, todos esses países compram muita carne brasileira porque é carne do pasto, carne do capim. Então é a carne diferenciada. Enquanto os pecuaristas comemoram a estabilidade no setor, quem vem aqui no açougue comprar o bife de cada dia não tem muito o que festejar. Segundo a Associação Paulista dos Supermercados, a falta do produto no mercado interno fez o preço subir mais de 10% nos últimos meses. Até o preço da carne pesar menos no orçamento, o consumidor vai dando um jeitinho. Pega um dia uma promoção suíno, de promoção bovino. A gente está fazendo uma opção pela carne de porco, a carne branca, com frango, peixe, para o custeio do dia a dia ficar mais barato, né? Bom, a gente fala agora sobre emprego. Existem muitas oportunidades em várias cidades da nossa região. Papel e caneta na mão e boa sorte! O Pátio de Peró está com vagas para porteiro, ajudante geral, auxiliar de limpeza e jardineiro. Os interessados devem comparecer ao pátio que fica na rua Costa e Silva, número 195, no centro. Já em Várzea Paulista, as vagas são para auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, cozinheira e açougueiro. O pátio fica na rua João Póvoa, número 97, no Jardim do Lar. Em Piedade, as oportunidades são para trabalhador rural, corretor, caseiro e manicure. O pátio da cidade fica na rua Tenente Procópio Tenório, número 26, no centro. Já em Salto, as vagas são para encarregado de obras e técnico de comunicação visual. Os interessados precisam comparecer ao pátio, que fica na rua José Revel, número 270, no centro da cidade.